Eu realmente acredito que esse vídeo aqui é o melhor vídeo que você vai encontrar sobre preparação para o INSS nesse momento. Você está decidido a estudar para o concurso do INSS, mas não sabe exatamente como começar? Eu que passei no concurso de 2016 em primeiro lugar com 110 pontos na prova do Sebrasp, tô aqui para te ensinar passo a passo o que eu acho que você tem que fazer agora para se dar bem na próxima prova. Fica ligado. Fala aí, meu primo concurseiro, seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Lucas, eu sou o seu primo concursado, técnico do Seguro Social, vulgo técnico do INSS. E eu tô aqui para poder te ensinar a fazer exatamente o que eu fiz. Tá, de uma forma diferente, porque agora eu tenho um pouco mais de maturidade no mundo dos concursos. Mas eu quero eliminar para você os erros que eu cometi. Então eu quero te passar aqui logo de cara qual é o passo a passo que eu acho que você tem que seguir se você quer se dar bem numa próxima prova do INSS. Agora, eu quero só te pedir uma coisa em troca. Por favor, se inscreve aí no canal, deixa o seu like no vídeo, porque assim você me ajuda a estar aqui produzindo conteúdo de graça. É muito complicado aqui sem recursos. Mas se você se inscreve, se você dá um like no canal, você ajuda o canal. Acredite, isso ajuda demais pro produtor de conteúdo. Então me dá essa força aí. Velho, eu não posso te falar tudo agora, não posso dar spoiler, mas eu te garanto que esse canal aqui é o melhor canal para quem quer fazer o próximo concurso do INSS. Vai por mim, vem muita novidade por aí, muita coisa boa aqui nesse canal. Para quem está se preparando para o INSS vai ser uma maravilha, então não perde tempo, se inscreve e ativa logo o sininho aí também, para que você consiga ser notificado pelo YouTube com todos os vídeos que eu postar aqui. Galera, concurso INSS aí, você já sabe em minha opinião, tem um vídeo gravado aqui sobre isso, vai sair em 2024 ou não? Vou deixar no final desse vídeo aqui lá no card, se você quiser conferir minha opinião e tudo. Algo é indiscutível, você tem que começar a estudar. Você tem que começar a estudar agora, se você quer se dar bem. Não adianta esperar as notícias ficarem mais quentes, a autorização do concurso sair, o edital sair para você começar a estudar, porque tem muita gente que já está estudando, então você vai ficar para trás. Então a hora de você começar é agora. É um calor danado aqui. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Isso é bem 2010, né? Mas eu adoro esse negócio. Galera, vamos lá. Tudo que a gente vai falar aqui, a gente vai estar falando com base no... que esse quase saiu da parada aqui, ó, da tela. A gente vai estar falando com base aqui, ó, no edital de 2022, beleza? Esse edital de 2022, ele foi bem parecido com o edital de 2015, que foi o meu. Então, assim, a gente pode ter essa convicção de seguir ali mais ou menos pelo mesmo padrão. Ah, mas e se for outra banca, se não for Sebrasp, se mudar alguma coisa? Ué, a gente não sabe. Qual é o melhor parâmetro que a gente tem para estudar agora é o edital anterior, então vamos lá. Quais são as matérias que você tem para estudar de acordo com o edital 2022? Você vai ter 7 matérias, são elas: português, RLM, ética, direito constitucional, vou chamar de DCO, direito administrativo, vou chamar de idade, o que mais aqui? Informática e direito previdenciário. Tá? Ou seguridade social, ou conhecimento específico, é tudo a mesma coisa. Sabe aquele cronogramazinho, aquela tabelinha que você monta assim, colocando, ó, 8 horas da manhã eu vou estudar português, 10 horas da manhã eu vou estudar informática, sabe? Esquece isso aqui. Isso aqui é a pior besteira que você pode fazer. Assim, a não ser que você tenha um horário bem tranquilo, tipo, você tem pai e mãe que paga todas as suas contas, você não trabalha, você só fica no TikTok e no Instagram o dia inteiro. Talvez seja interessante para você fazer isso aqui, para você se disciplinar com horários. Mas não é o formato que eu quero colocar aqui para você, porque eu acho que para a grande maioria das pessoas que trabalha, que tem filhos, que querem, enfim, que mesmo que não trabalha, que tem filhos, mas às vezes tem uma vida conturbada ali com demandas, com imprevistos, e aí é cheio de algumas... algo que vai te atrapalhar ali nos estudos. Então eu acho que a melhor forma de você fazer é um ciclo. Então, como é que você vai fazer um ciclo? Qual é o conceito? Eu já gravei um vídeo no canal aqui sobre ciclo de estudos, como é que funciona, mas bem rapidamente, ciclo de estudos é você pegar aqui umas matérias, por exemplo, português, direito constitucional, direito administrativo, informática. Vamos supor que você vai estudar só essas matérias aí. Ciclo é você estabelecer uma sequência para elas. Então, você não vai colocar, eu vou estudar tal hora, eu vou estudar tantas páginas, eu vou estudar tanto tempo de determinada matéria. Você não vai se preocupar com isso. Você vai estabelecer uma sequência e a duração para cada matéria. Tipo, você vai estudar aqui 1 hora português, 1 hora direito constitucional, 1h30 direito administrativo, tipo assim. E aí, conforme você vai tendo a sua capacidade ali no dia, o seu tempo para estudar a cada dia da semana, você vai dando a volta nesse ciclo. Então, quando você fechar, por exemplo, aqui, vamos colocar informática, que eu coloquei aqui 1 hora também. Então, se eu venho aqui e estudo português 1 hora, constitucional 1 hora, direito administrativo 1h30, informática 1 hora, o que eu faço agora que eu fechei o ciclo? Eu volto para português e começo tudo de novo, tá? Isso aqui foi só um exemplo, tá?
Não é assim que eu vou construir aqui para vocês, não. Mas é só para você entender a ideia do ciclo. Então você vai estabelecer uma sequência e a duração de cada matéria. E aí você vai seguir a sequência conforme o tempo que você tiver, tá? Isso aí te blinda de imprevistos, porque assim, se você coloca lá que 8 horas você vai fazer uma coisa, 10 horas você vai fazer outra, aí surge um imprevisto naquele horário, como é que você vai fazer? Qual é o horário que você vai ajustar depois para compensar? E qual matéria que você vai estudar? Você perdeu a matéria de 8 e a matéria das 10. Qual que você vai compensar? Sabe, você fica meio perdido assim. E aí você pode acabar embananando. Ah, você não conseguiu estudar na segunda-feira. Poxa, aí na terça você estuda a matéria de segunda que você perdeu? Ou você estuda a própria matéria da terça, sabe? É confuso assim. Então eu prefiro trabalhar com ciclo de estudos. Então vamos lá. Vamos estabelecer aqui uma duração para cada disciplina dessas aqui. Pessoal, inicialmente eu vou colocar aqui português 1h30. Por que 1h30 de português? Porque sua prova vai estar escrita em português. Então, assim, se você não entende de português, se você não sabe interpretar as mínimas coisas de português, você não vai se dar mal só na matéria de português, você vai se dar mal na matéria de constitucional, você vai se dar mal na matéria de administrativo, de previdenciário, porque você... Raciocínio lógico também, muito importante português para raciocínio lógico. Porque simplesmente você não consegue entender o que a questão está querendo. No último concurso, agora de 2022, teve uma questão específica que muita gente errou, eu acho que a maioria das pessoas erraram. Não, a maioria errou, tá certo. Olha o português aí, ó. A maioria das pessoas errou porque não entenderam o português, tá? E eu briguei lá com o pessoal a respeito dessa questão, porque eu acho que o Sebrasp acertou no gabarito dela, mas muita gente discorda, mas é uma questão de português. Então veja que você precisa entender, por isso que eu coloquei aqui 1h30 de português. Ah, Lucas, por que você não coloca assim, carga horária maior, tipo 2, 3 horas? Porque tem gente que às vezes não tem nem isso para estudar num dia inteiro. Então eu não vou colocar uma sessão só para isso, só para uma matéria assim tão grande. E outra coisa também é que assim, existem até estudos científicos que falam que o chaveamento, ou seja, a troca de disciplina que você está estudando facilita para o seu aprendizado. Se você ficar muito tempo numa mesma matéria, seu cérebro meio que cansa um pouco. Então é bom você trocar assim grandes períodos ali, tá? 1h30 é um bom período. RLM, vou colocar aqui 1 hora, mas vou fazer uma observação. Aliás, antes de partir para RLM, deixa eu falar uma coisa de português. Como que eu estudaria português? Como que eu acho que você tem que estudar português? Estudo reverso. É a única matéria que você tem que fazer estudo reverso. Tem gente que faz estudo reverso aí para outras disciplinas, eu acho a maior tolice do mundo, tá? Mas assim, principalmente se você está começando agora. Português é uma disciplina que, assim, você fala português o tempo todo. Você se comunica, então você entende muita coisa em português. Você escreve lá no Zap, mas você escreve tudo errado, sem vírgula, sem nada. Mas você tem noções de português, isso é indiscutível. Então, algumas mínimas coisas você sabe. E aí eu prefiro que você parta para as questões e tenta fazer a questão, porque a grande maioria das questões do Sebrasp é de interpretação de texto. Então você vai partir para o texto e você vai ver a questão e tentar interpretar o texto. Se tiver algum aspecto técnico, gramatical, tipo crase ou vírgula, aí você não sabe muito bem a regra, aí para aquilo que te prendeu, que você não sabe, aquele ponto ali da teoria que você não tem conhecimento, aí você volta e estuda a teoria para entender. Tipo, questão de crase, você não sabe como faz, como responde, você não sabe a regra. Aí você fala, poxa, crase eu não sei. Você volta lá para a teoria, quer dizer, você vai para a teoria, porque você não foi antes para voltar. Então você vai para a teoria. E aí você aprende crase. Depois você volta e resolve aquela questão. E aí continua resolvendo as questões de português do Sebrasp. E aí você empacou em outra coisa. Vai para a teoria, estuda aquilo ali que você empacou, sabe? Porque você vai ver que muita coisa você já sabe. Então você não precisa bater toda aquela teoria para depois partir para a questão. Porque se você fizer isso, você primeiro vai estar estudando um monte de coisa que o Sebrasp não tem costume de cobrar. E segundo, você vai estar estudando muita coisa que você já tinha condição de acertar a questão, mesmo sem estudar a teoria, entendeu? Então eu acho mais otimizado, mas isso é só para português. A não ser que você tenha histórico já de ter estudado para concurso, para essas disciplinas aqui e tudo mais. RLM 1 hora, mas assim, ó, eu só falaria para você colocar RLM agora se você estiver querendo aproveitar também outros concursos. Você está estudando para o INSS, mas você também está de olho aberto, tipo Polícia Federal Administrativo. Se você estiver também pensando em fazer esse concurso, lá eu acho que cai RLM, ou algum concurso que cai RLM que não seja o INSS, aí talvez, né, se for o concurso já que estiver mais perto, já coloca logo para você aprender. Mas se eu fosse você, o foco fosse só INSS, eu ia tirar RLM aqui, ó, então vou colocar um asteriscozinho. Eu ia tirar RLM daqui, por quê?
eu te garanto que eu consigo fazer você aprender RLM em um dia. Todo o conteúdo do edital. Eu fiz isso no edital passado, eu tenho uma live gravada aqui no canal, você pode ir lá conferir, inclusive. Super elogiada pelos alunos, porque RLM não é difícil, mas uma didática boa ajuda muito. E com toda modéstia, eu te garanto que eu consigo te fazer aprender. Então, né, pode ir com calma, sem pressa, que no mínimo, quando for autorizado, aliás, no máximo, quando for autorizado, a gente começa ali, se for o caso, a aprender, entendeu? Não precisa nem ter essa pressa toda, mas dá para você aprender de boa lá na frente ainda. Então segura aí. E acompanha o canal para você não perder essa oportunidade de aprender RLM rapidão. Ética. Galera, ética, tira geral, ó. Tira ética aqui agora, não estuda isso. Porque ética é minúsculo. São 2 decretos, basicamente, que você vai estudar. E eles são pequenininhos, eles são curtinhos, sabe? É importante você estudar ética porque são questões fáceis. Em regra, é a matéria mais fácil que tem. E tem uma quantidade de questões boas, acho que é 5 ou 6. E aí você consegue acertar com pouco esforço, tá? Mas justamente por isso, é bom que você estude mais pra frente. Tipo assim, perto da prova mesmo, do edital aberto pra lá. Porque se você estudar agora, você vai esquecer, tá? Esses decretos são regrinhas bem assim, simples, bem óbvias e tal. É bem fácil de pegar. Mas se você estudar cedo, você vai esquecer, entendeu? Porque às vezes tem uma coisinha ali que é decoreba e tal, então você meio que esquece, aí chegar lá no futuro você vai ter que ver de novo e não tem essa necessidade. Então tira ética por enquanto. Direito administrativo aqui eu coloco 1 hora. Direito constitucional, né? 1 hora, e o edital de constitucional do INSS é o menor edital que eu já vi na vida. É bem curtinho também. Só tem artigo 5º, 6º e 7º, se eu não me engano. Direitos políticos, nacionalidade e administração pública, que são 4 artigos da Constituição Federal, então é bem assim de boa, 4 ou 5, 37 a 41, artigos 37 a 41, que é bem pouquinho assim. Então dá para você ver de boa, tá? 1 hora é suficiente. Direito administrativo, eu vou colocar 1 hora também, porque por mais que seja maior, mas a gente está estudando com antecedência, então assim tá de boa. Informática, vou colocar aqui 1 hora também. E direito previdenciário 1h30, tá? Então esse aqui é o seu ciclo de estudo. Então vamos montar aqui agora o ciclo propriamente dito. Você vai ter, ó, português. Vamos fazer o círculozinho aqui, ó, português. Eu vou intercalar aqui uma matéria que não é de direito com uma matéria de direito. Então você estudou português, depois de português você vai estudar direito constitucional. Depois de direito constitucional você vai para informática. Depois de informática, você vai estudar direito administrativo. Depois de estudar direito administrativo, se você tiver colocado, você vai para RLM. 1, 2, 3, 4, 5, só falta direito previdenciário. Pronto. Esse aqui é o seu ciclo. Ah, Lucas, e ética? Eu já falei. Não precisa estudar ética agora. Se você quiser, você coloca. Isso aqui é flexível, tá? Isso aqui dá para você fazer suas alterações. Estou te dando assim um princípio, mas não foge tanto daqui não, porque senão desvirtua a parada. Isso aqui tem sentido que eu estou falando para você. Não estou falando na louca, não. Estou falando porque realmente tem lógica. Agora, ó, você vai seguir isso aqui, com essa duração. Então, primeiro você estuda português 1h30, vai para constitucional, informática, tal. Dá essa volta aí. Se você não estiver estudando RLM, corta RLM, não tem problema. Tira RLM aí, de direito administrativo, você vai para direito previdenciário. Ah, mas aí ficou 2 direitos juntos. Não tem problema não, é só assim, um princípiozinho que eu segui aqui, mas se você não conseguiu encaixar, acaba ficando um direito depois do outro, não tem problema nenhum. Tá? E aí, beleza, e você vai definir seu horário, sua duração de estudo no dia. Tipo, segunda-feira é um dia mais apertado para mim, eu só consigo estudar 2 horas. Mas na terça eu consigo estudar 3. Ou quarta eu consigo estudar 4 horas. Sabe? Com o ciclo de estudo, você pode ter essa maleabilidade, essa flexibilidade nos seus dias aí. Se você tiver um imprevisto, tipo o exemplo que eu dei nesse instante. Se na segunda você tem um impedimento lá, um imprevisto, você não conseguiu estudar na segunda, o que você vai fazer na terça? Você vai continuar seguindo o ciclo. Então, assim, não tem problema. Vamos supor aqui que você só tenha... você fechou o ciclo aqui, ó. Você fechou o ciclo, vai começar de novo aqui em português. E aí, você só tem 1 hora para estudar naquele dia. Aliás, você tem 2 horas para estudar naquele dia. Aí você matou aqui, ó, 1h30 de português. O que você vai fazer com esses outros 30 minutos? Você vai colocar aqui constitucional. Ah, Lucas, mas a sessão de constitucional é 1 hora. Não tem problema. Você vai estudar os 30 minutos. Quando esses 30 minutos acabarem, fechou o seu tempo de estudo no dia, você vai voltar no dia seguinte. Por onde você vai começar?
por constitucional. De novo, os outros 30 minutos que sobram, tá? Mas aí tem uma coisinha aqui, na verdade, galera, que eu quero consertar para vocês. Eu quero colocar algo extra aqui, ó. Direito previdenciário, depois que você fechar o ciclo aqui, você foi todas as matérias, você vai para uma revisão. Revisão. Depois da revisão, aí você volta e recomeça o ciclo, tá? Lucas, quanto tempo para essa revisão você acha importante? 3 horas. Caramba, bastante. E como é que você vai fazer essa revisão? Você vai voltar para a teoria e ficar vendo a teoria que você viu lá de todas as matérias? Não, você não vai fazer isso. Você vai fazer isso se você precisar. Sua revisão é só, exclusivamente, resolução de questões, tá? Muita gente usa o QConcurso. É um bom site e é barato também, se você quiser. Apesar de que eu mandei e-mail para eles não quiseram me colocar como afiliado, na verdade eles não me responderam, então não devia nem estar divulgando eles. Mas para ajudar vocês, eu faço a propaganda aí gratuita, porque realmente é um site muito bom, tá? Então assim, o QConcursos, você consegue fazer lá o seu filtro de questões, aí você coloca o que você viu na rodada do ciclo, o que você estudou de português, de constitucional, de informática. Aí assim, a gente tem aí revisão de 3 horas e a gente tem 6 matérias estudando, o que eu faria? Colocaria 30 minutos por matéria. 30 minutos por matéria na revisão, tá? Então você faz 30 minutos de uma, 30 minutos da outra, então coloca lá. Português, você vai filtrar as questões, né? Português, o assunto que você estudou naquele ciclo, vai fazer questão 30 minutos. Terminou, vai para direito constitucional, e não precisa seguir a ordem do ciclo para fazer questão não. Mas enfim, tira 30 minutos e faz, para você revisar, você vai só revisar por aquilo ali. Se você tiver alguma coisa que você fala, poxa, eu não tô lembrando disso, eu estudei isso, mas eu não tô lembrando como é que é. Aí você volta para a teoria, tá? Só que você não vai estudar de cara a teoria para revisar, tá? Você vai estudar na questão. Lucas, mas eu estudei, por exemplo, atos administrativos lá no direito administrativo e eu tô sentindo que eu não aprendi direito. Seu sentimento pouco importa, meu amigo, pouco importa. O que importa é se você tá acertando questão. Se o seu percentual de questão tá de 80, 85 para cima, velho, tá ótimo. Não precisa voltar lá na teoria, não. Você vai aprendendo com as próprias questões. Você fala, poxa, errei a questão aqui. Deixa eu ver por que eu errei. Aí você vai lá, vai ter os comentários da galera, o gabarito, né? Dependendo de onde você estiver fazendo a questão. E aí você vai ver por que você errou. O seu cérebro vai aprender melhor assim do que se você tivesse acertado aquela questão. Mas se você acertar a questão, mas você estiver meio na dúvida, poxa, eu não tenho muita certeza do porquê que eu acertei isso aqui. Se não está muito óbvio para você, vai lá e veja do mesmo modo o gabarito, comentário de quem já fez a questão, porque vai te trazer mais essa carga. Isso vai estar revisando, vai estar alimentando seu conhecimento. Então isso é muito importante, tá? E aí você vai fazer todo esse ciclo aí e vai conseguir estudar todas as matérias. Se você terminar, por exemplo, direito constitucional, como eu falei que tem um edital pequeno, né? Você fala, poxa, terminei direito constitucional, o que eu faço? Tira ele. E aí de português você vai direto para informática, sabe? E aí o que você vai fazer com o direito constitucional? Vai deixar de estudar? Lucas, eu vou esquecer, não vou mais estar vendo constitucional? Não. Você vai estar vendo ele aqui, ó, na sua revisão. Todo fechamento de ciclo, você vai ter os seus 30 minutos para resolver questões de direito constitucional. E isso vai estar sempre trazendo ali a sua memória. Então veja, você deu uma volta ali no ciclo, você chegou no momento da revisão, você está fazendo só questões daquilo que você viu. Na primeira vez você rodou. Rodou o ciclo a segunda vez, você vai fazer questões de quê? Questões que você ainda não fez, mas também incluindo os assuntos que você viu na semana anterior. Você vai sempre fazer questões de todo o conteúdo que você já viu, tá? Mesmo naqueles 30 minutos ali, é claro, você vai priorizar ali o tema, o tópico ali da matéria que você acabou de ver. Mas você terminou de fazer em 15 minutos, você ainda tem 15 minutos ali para aquela matéria e não tem mais questão daquele assunto ali para você, o que você vai fazer? Coloca os assuntos anteriores para você estar sempre revisando, tá? Inclusive, conforme você for fechando as matérias, tipo direito constitucional, você pode pegar aqui essas 3 horas da revisão e aumentar, porque você vai precisar de mais tempo agora para estar revisando, porque você já está fechando matéria, você já está encerrando e agora o seu objetivo maior é revisão, então você vai aumentando 4 horas, entendeu? Se você, por exemplo, é formado em letras, tem super facilidade com português, não precisa você gastar 1h30 com português, você já sabe tudo, parte só para a questão, tira português do ciclo, tá? Por isso que eu digo que é maleável, você tem que ser o seu próprio coach. Já gravei, inclusive, sobre isso também. Você tem que saber o que você está fazendo. Não adianta eu chegar aqui e passar para você um cronograma todo engessado, porque para você não vai servir. Não está otimizado para você. Quem é que vai saber a otimização para você? O seu coach que você pagou
e mesmo assim ele não vai ter tanta eficiência quanto se fosse você. Você tem que ser o seu coach, você tem que saber quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, o que, que você pode abrir mão um pouco. Tipo, eu sou formado em engenharia, eu não estudo RLM. Se eu for fazer o concurso do INSS agora, inclusive eu fiz isso, na verdade, em 2015 e 2016, eu não estudava RLM. Eu basicamente fazia questão, dava uma olhadinha assim rapidinho e tal, porque eu tinha muita facilidade, porque eu já estava fazendo curso de engenharia. Então eu sabia muita coisa, para mim era muito fácil. Português também eu estudava um pouco menos, porque eu tinha muita facilidade, enfim. Então você vai focar para você. Isso aí, você vai fazer alguma modificação e tudo mais, mas é sempre para otimizar o seu tempo, para otimizar o conhecimento que você já tem adquirido, sabe? Antes eu só quero lembrar que você está estudando, se você está estudando para o INSS, para um concurso que paga inicialmente mais de 6 mil reais, cara. Nesse tempo aí do Brasil, você que está aí trabalhando na CLT, ganhando mal, sendo xingado pelo seu chefe, tá na hora de você juntar na força do ódio para mudar de vida e na força do amor pela família que você tem, que você quer sustentar, você quer prover, você quer trazer um melhor conforto. Estuda, cara. Ah, mas o concurso do INSS vai demorar. Cara, estuda, velho. Estuda, porque você não vai perder tempo com isso. Ah, se o concurso do INSS sair daqui 2 anos, você tá há 2 anos estudando, bicho. Não tem como você não passar, sabe? Só se você, sei lá, acontecer alguma coisa no dia, você bateu o carro e não chegou para fazer a prova, entendeu? Mas com 2 anos de estudo, por exemplo, 1 ano e pouco, já é uma carga muito boa para você conseguir, sabe? Vamos fazer uma continha rápida aqui, inclusive. Se você começa a estudar de agora, vamos colocar aqui que sua vida é bem conturbada, você só consegue estudar 2 horas por dia. 2 horas por dia. Aí você estuda 5 dias por semana, de segunda a sexta só. Você nem estuda final de semana, ó. Você está estudando só 2 horas por dia e você só estuda de segunda a sexta. Quantas semanas tem um mês? 4, via de regra, né? Não tem mais, tem 4, alguma coisa semanas, né? Os meses, mas vamos botar 4. E 12 meses no ano. Quanto que isso aqui vai dar? 4 vezes 12, 48, vezes 5, 240, não é isso? 240. Vezes 2 aqui, ó. 480. Com 1 ano de estudo, você tem 480 horas de estudo. Para você passar na Receita Federal, que tem 20 e poucas matérias. Tem professor aí, o professor Arthur Lima, por exemplo, ele faz uma projeção, ele fez, pelo menos nesse último concurso da Receita Federal, uma projeção de 1.000 horas. Para você passar ali pelo edital, para você estar competitivo para o concurso. Nós estamos falando de um dos concursos mais difíceis do Brasil. Receita Federal. Então, assim, em 1 ano você ter 480 horas, cara, você tá bem, sabe? Então, assim, você não tá voando na NASA, mas você tá bem. Então, assim, pega esse propósito. Você fala, poxa, eu vou estudar um pouco mais, 3 horas por dia. Cara, 3 horas por dia aqui, você vai pegar a conta aqui, 240, 400, 720, velho. 720 horas no ano. Se você estudar 3 horas, você nem está estudando final de semana. Então, olha, isso é sensacional, velho. Isso é sensacional. O tanto que você fez aqui, ó, essa nossa elaboração aqui ficou meio bagunçado, mas vamos somar aqui o que a gente fez para a gente ver quanto tempo que vai dar. Veja só, vou colocar aqui um rosinho aqui para diferenciar. Ó, 1h30 de português, com 1 hora de RLM, 2h30. 1 hora de constitucional, 3h30. 4h30, 5h30, 7 horas. Mais 3 horas que eu tinha botado aqui antes de revisão, você tem um ciclo em 10 horas. Então, se você estuda 2 horas por dia, você fecha de segunda a sexta o ciclo. Toda semana você fecha o seu ciclo. Olha que legal, fechou a semana certinho, sem que você esteja estudando ainda sábado e domingo. Se você tirar um tempinho para estudar sábado e domingo, vai ser muito bom ainda, vai ser muito melhor, você vai sair mais na frente. Se você fala assim, poxa, mas meu sábado é corrido, eu não consigo estudar 2 horas, mas eu conseguiria estudar 1 hora. Ah, mas é tão pouco, eu não vou estudar. Coloca essa 1 hora, vai fazer diferença, vai por mim. Você está aumentando seu tempo de estudo em 10%. Você estuda 10 horas aí na semana, mas no sábado você consegue colocar 1 hora, mas já é 10% de sua carga. Tá? Então você consegue ficar muito bem. Algo que é importante também para você que está começando. Você pode estar se perguntando quanto tempo que eu estudo, quanto tempo que é necessário eu estudar. Velho, para de perder tempo pensando nisso. Você vai estudar o tanto que você consegue. É simples assim, é por isso que eu gosto do ciclo de estudos também. Porque você vai estudar o máximo que você conseguir na segunda, o máximo que você conseguir na terça. Você não vai pirar o cabeção também, assim, tipo, todo o horário livre que você tiver, você vai colocar para o estudo. Não precisa enlouquecer.
mas você vai considerar ali o máximo que você consegue, tirando o seu tempo de descanso, tirando o seu tempo com a sua família, o seu tempo de lazer, entendeu? Não precisa eliminar tudo, mas estude o máximo que você conseguir sem pirar o cabeção, essa é a ideia. Pessoal, aqui a gente teve muita informação, lógico que tinha muito mais coisa que a gente poderia entrar aqui, a gente poderia detalhar o edital, mas eu faço isso em outros vídeos. O importante aqui é você entender a lógica do que eu fiz e aplicar para você. Se você quer fazer alguma modificação nisso que eu falei, tá com alguma dúvida também, para alguma particularidade sua, coloque aí nos comentários que a gente vai interagir, eu vou tentar ajudar vocês. Te agradeço por assistir esse vídeo até aqui, um grande abraço, bons estudos e até mais.